Boa noite a todos. O meu nome é Isabel Pereira. Sou, para quem não me conhece, sou farmacêutica, licenciada em microbiologia e em ciências farmacêuticas e cheguei até aqui à LifeWave porque quando terminei o meu curso de Ciências Farmacêuticas, fiz um trabalho, de investigação científica, em que era um tema escolha aleatória, e depois tínhamos que apresentar, para uma plateia de doutorados, neste caso a Universidade de Coimbra, e coincidentemente o tema que eu escolhi foi as células estaminais. Já desde aí, quando eu estudava histologia, eu tinha percebido que as células estaminais tinham um potencial biológico diferente de todas as células somáticas do nosso organismo, de todas as células do nosso organismo, as células estaminais já vão perceber porque são completamente distintas nas suas características e no seu potencial biológico, e portanto isso apaixonou-me. E quando eu percebi que este produto poderia ser o futuro, e por isso é que eu escrevo aqui: o futuro começa agora. Fez-me cada vez estudar mais e enraizar e querer saber mais. Depois deste produto vieram os outros, tal qual me disse o Bruno, mas este foi o pioneiro e é este que vamos dar especial interesse e especial foco hoje, para percebermos o que é isto das células estaminais, o que é reativar células estaminais, o que é que está por trás desta tecnologia. Tá bem? Então, vamos começar por explicar o que é esta tecnologia, como é que funciona este adesivo pequenininho, mas que por trás disto está tanto estudo, está a ciência fundamentada. Neste caso, estamos a falar de um tipo de fototerapia, tá bem? Estamos a usar luz, e por isso é que dizemos que é uma terapia através da luz. Especificamente neste caso, chamamos-lhe fotobiomodulação. Isto é uma técnica já usada de diversas formas. Mas essencialmente dizemos que é foto porque usa luz, bio porque é organismo através da luz do nosso próprio corpo, e modulação porque vai haver uma modulação interna no nosso corpo através desta fototerapia, tá bem? Então, para vos começar por explicar o que é este conceito de luz, muitos de vós não sabem, mas o nosso corpo emite luz, está bem? Nos seus processos biológicos, nas suas reações químicas, no organismo a trabalhar, todos os dias chegam até à nossa superfície da nossa pele ondas eletromagnéticas, na gama do infravermelho. E porquê é que nós não a vemos? Porquê é que, se eu puser a minha mão assim, vocês não veem a luz? É exatamente porque nós só conseguimos ver luz no campo do visível, que é este que está aqui no meio. Este campo que vocês veem aqui classifica todas as ondas eletromagnéticas. Nós só conseguimos ver aquela que tem as cores do arco-íris. Tudo o que é para trás e tudo o que é para a frente, nós não conseguimos ver. Por isso é que nós não vemos as ondas do micro-ondas, por isso é que quando nós abrimos a chave do carro, porque abrimos o nosso carro com a chave, nós não vemos, mas sabemos que as ondas estão lá. Também é assim a efetividade das ondas do nosso corpo. Nós emitimos ondas de luz, luz na gama do infravermelho, e não as conseguimos ver. No entanto, se nós nos colocarmos em frente, conforme vemos aqui na imagem, se nos colocarmos em frente a uma câmara de infravermelho ou termográfica, nós conseguimos perceber que a nossa silhueta aparece em frente a esta câmara. Então é muito simples nós provarmos que nós emitimos luz e que ela está presente, e que esta luz poderá ter uma ação no nosso organismo, está bem? Que já vos vou explicar porquê. Portanto, quando nós emitimos luz, aquilo a que se propôs David Schmidt foi, sabendo que o nosso corpo emite luz e também sabendo algo muito importante, e não vou avançar sem explicar isto, é que nós emitimos luz, mas ao mesmo tempo o nosso organismo reage a estímulos de luz. Se nós tivermos um bebê que nasce com o seu sistema hepático deficitário, e as bilirrubinas não são degradadas, nós colocamos numa câmara para ele conseguir desfazer esta bilirrubina. Portanto, isto é uma prova de que o nosso organismo é sensível a um tipo de luz. Também na cosmetologia usamos muito vários tipos de radiação. Quando nos estamos ao sol, o nosso corpo sintetiza vitamina D. Quando estamos na ausência de luz, o nosso corpo sintetiza melatonina, que é aquilo que nos faz adormecer. Portanto, sabendo que o nosso corpo emite luz e sabendo que o nosso organismo é sensível e reage aos estímulos ou à ausência de luz, David Schmidt propôs-se a fazer algo completamente diferente, que é utilizar a fonte de luz do nosso corpo para fazer uma terapia, para alcançar uma terapia, neste caso, uma terapia de autocura. Portanto, sabendo que existem montanhas de recurso de luz e que temos sempre que recorrer a uma luz externa, aqui a grande dificuldade foi usar a luz do nosso próprio corpo. E ele conseguiu.
Foram muitos anos de estudo, foram muito investimento, mas ele conseguiu usar um recurso, neste caso se chamam os patches, são patches da LifeWave, todos eles funcionam através desta fotobiomodulação, tá bem? Não é só o X39, todos eles funcionam da mesma forma e é através disto mesmo que eu vos estou a explicar, é utilizando a luz do nosso próprio corpo que vai fazer alguma modulação no interior do nosso organismo. Então, qual é aqui a filosofia que a LifeWave se pretende explorar? É esta fotobiomodulação com o recurso da luz para estimular uma atividade celular. Neste caso, é a luz do nosso corpo que é infravermelho. Então, como é que isto funciona? O que é que está aqui dentro? Porquê é que isto funciona e porquê é que há uma modulação e porquê é que há uma atividade celular ou porquê é que há uma reação do nosso organismo quando nós colocamos este patch? Então, aqui dentro nós temos nanocristais. Atenção que os nanocristais são muito utilizados, eu vou falar na minha área, na área da farmacologia, eles são extremamente usados para direcionar um fármaco a um determinado receptor, ok? Portanto, isto é na minha área, mas há montanhas de aplicações dos nanocristais. O que é que são nanocristais e quais são especificamente os que estão aqui dentro? Os que estão aqui dentro são pequenas partículas de várias orgânicas, muitas delas plantas, que estão cristalizadas. E ao estarem cristalizadas, nós vamos conseguir fazer com que haja a ação de um cristal. O que é que acontece quando nós colocamos um cristal virado para a luz solar? Há um fenómeno que se chama refração da luz, não é? Portanto, nós conseguimos direcionar a luz para onde queremos, consoante movimentamos este cristal. Então, imaginem partículas aqui dentro, não é? E não vale a pena abrirem, já algumas pessoas tentaram abrir e tentar perceber o que é que está aqui dentro. Não conseguimos ver, porque elas são 200 mil vezes mais pequenas do que um grão de arroz. Agora imagina como é que são as partículas cristalizadas que estão aqui dentro. Um, estas nanopartículas cristalizadas fazem exatamente esta ação. E agora acompanhem esta imagem da esquerda para a direita. Este é o meu corpo, que eu já vos expliquei que emite luz. Temos aqui uma silhueta e que emite a radiação de luz. Portanto, estas ondas que vêm aqui à esquerda é o nosso corpo a emitir luz. Quando nós colocamos o patch, estão a vê-lo ali? Aqui próximo da C7, já vou explicar qual é este ponto. Esta luz que nós emitimos é modulada, é alterada consoante os cristais que estão lá dentro, não é? Faz sentido. Se os meus cristais são diferentes, a modulação da onda de luz é diferente. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer o efeito da fototerapia, que é quando nós temos esta ação de luz a incidir dentro do nosso organismo, vai acontecer qualquer coisa dentro do nosso organismo. Consoante o patch que nós usamos, acontece uma coisa diferente. Neste caso, em relação ao X39, aquilo a que se propôs David Schmidt foi incrementar um peptídeo já muito utilizado pela ciência. E tudo aquilo que ele conhecia sobre este peptídeo foi o que o fez motivar a que quisesse incrementá-lo dentro do nosso organismo. Porque já eram conhecidas múltiplas ações benéficas deste peptídeo. E, portanto, a ação primordial foi incrementar este peptídeo. Este peptídeo é constituído apenas por 3 aminoácidos, é muito pequenino, tá bem? Ele contém, são três pequenas partículas que juntas, não é? Portanto, nós sabemos que vários aminoácidos juntam, formam um peptídeo, vários peptídeos juntos formam uma proteína, mas neste caso não estamos a falar de uma proteína, estamos a falar apenas de 3 aminoácidos que juntos por serem tão pequeninos, eles vagueiam no nosso organismo e têm a capacidade de rapidamente se ligar às membranas das nossas células e terem uma ação. Por isso é que este peptídeo é muito estudado, exatamente por as múltiplas ações que ele tem. Eu já vou falar de algumas, mas de uma forma geral, deixo-vos com a ação regenerativa e uma ação anti-envelhecimento. Mas vamos já passar mais para ações mais específicas. Mas eu gostava muito que percebessem que este peptídeo é muito usado por toda a Europa, em Portugal muito pouco. Eu posso vos dizer que quando eu fui estudar, eu pus nas plataformas científicas o que era este peptídeo e apareceu montanhas, milhares de artigos científicos. Convido-vos a procurar. É de acesso a todas as pessoas, mas em Portugal, infelizmente, ainda estamos um bocadinho na retaguarda e, portanto, trabalhamos muito pouco com este peptídeo. Mas posso-vos dizer que existem várias formas de o trabalhar, através de injeções, através de cremes, através de sprays. Ele é bastante usado, principalmente no continente americano. São conhecidas as suas múltiplas ações. Posso-vos dizer, por exemplo, no Brasil, eles são usados, é usado injeções deste peptídeo para regenerar articulações. Portanto, fiquem aqui com a ideia que este peptídeo tem uma ação, uma forte ação regenerativa e anti-envelhecimento, está bem? Mas vamos aqui a artigos científicos. Quando eu vos disse que comecei a estudar, eu fui às plataformas científicas e comecei a procurar. Eu escrevi GHKCU,
que é o nome deste peptídeo. Portanto, é a glicilcidilisina, são apenas, cada nome que eu acabei de dizer é de um aminoácido, que juntos, quando se ligam a uma molécula de cobre, que, né, que é, portanto, é o que faz o CU, portanto, GHK-CU são estes três aminoácidos que juntos se ligam a uma molécula de cobre e é ativada este pequeno peptídeo. Então eu escrevi isto e começou-me a aparecer estes artigos que eu vos mostro aqui para a diminuição do dor, portanto, podem ver que está escrito no título o nome do aminoácido, para alteração da expressão génica e também para a função cerebral. Já vou explicar o que é a expressão génica. Um, Também temos aqui múltiplas ações neste artigo científico regenerativas, aumento da síntese do colagênio, aumento da diminuição da dor, diminuição da ação antioxidante, e há aqui uma ação primordial que é este que está neste artigo do meio, que eu vou-vos explicar porque é que é tão importante, que é isto da alteração da expressão genética. E quando eu digo alteração de expressão genética, nada mexe no que está no interior do DNA, não é? Nós sabemos que toda a nossa carga genética está dentro do DNA. Aquilo que este peptídeo faz é pedir aos nossos genes que sintetizem determinadas proteínas, que é uma das grandes funções dos genes, é fazer a síntese de proteínas. E, portanto, a única coisa que ele vai fazer é tentar regular, e depois vocês vão perceber com alguns testemunhos que vamos ter aqui, como é que há uma multiplicidade de ações deste peptídeo. Portanto, aquilo que acontece inicialmente é nós vamos colocar o patch em cima da nossa pele e primordialmente o que vai acontecer é que vamos aumentar a concentração deste peptídeo no nosso corrente sanguínea. Nós já o temos, está bem? O nosso organismo já é provido deste peptídeo, apenas vamos incrementá-lo a nível sérico no interior do nosso plasma, no nosso sangue. E vamos beneficiar deste aumento, está bem? Porque normalmente nós só conseguimos sintetizar e estar ativo durante 1 a 2 horas por dia. Aqui vamos conseguir ter um bocadinho mais e beneficiar destas ações que eu acabei de vos dizer. Mas aquilo que David Smith não sabia e passou a descobrir é que quando ele tinha algumas pessoas a usar o PET já há algum tempo, ele percebeu que havia a tal expressão génica e que havia um gene, que era o P63, que era ativado. E então este gene é responsável por reativar as nossas células estaminais. E porquê que isto é tão importante? Porquê é que termos células estaminais ativas é tão importante? Eu vou-vos explicar, tentar resumir. Eu sou uma apaixonada por células estaminais, tenho vindo a acompanhar todos os estudos que são feitos e tudo aquilo que se faz a nível mundial com as células estaminais e posso-vos dizer que tudo o que eu conhecia até então, até conhecer este patch, tudo o que eu conhecia passava por injeções de células estaminais, ou próprias ou de um doador, sendo que estamos a falar de tratamentos altamente dispendiosos, mas mesmo muito dispendiosos. Portanto, era assim que se trabalhava as células estaminais. Por isso eu digo um novo paradigma terapêutico para trabalhar células estaminais, porque tudo aquilo que eu conhecia até então, tudo o que a ciência fazia até então, eram injeções muito caras. Muitas vezes precisávamos de um doador, o que acontecia que tivéssemos problemas de compatibilidade, ou então retirar as nossas células estaminais do nosso organismo, multiplicá-las em laboratório e depois voltar a injetá-las no nosso corpo. E então aí iríamos usufruir de todos os benefícios que eu vos vou dizer a seguir. No entanto, para além de ser muito dispendioso, sempre associado a algum risco. Porquê? Porque quando nós retiramos as nossas células estaminais e as trabalhamos em laboratório, vamos-lhe colocar um vírus, para que ele se consiga replicar mais rapidamente e pode acontecer de que estas células, depois de injetadas novamente em nós, se repliquem demasiado, originando tumores. É uma pequena percentagem, mas pode acontecer. Quando estamos a utilizar células estaminais de dadores, pode haver uma incompatibilidade genética, está bem? Portanto, esta é a realidade das células estaminais. É quando nós vamos partir para uma injeção de células estaminais, e há muitas pessoas que o fazem, muitas pessoas conhecidas, muitas pessoas com muito dinheiro, porque conhecem os benefícios delas, mas há que dizer-lhes sempre que nada é garantido, tá bem? Nunca podemos garantir nem com as nossas próprias, nem com as de doadores. Aqui, a única diferença é que nós vamos reativar as nossas próprias células estaminais. E quais são, o que é isto de células estaminais e porque é que elas são tão diferentes de todas as outras? Essencialmente, elas são
células que não têm função nenhuma, e isto pode ser estranho, não é? Está a dizer, mas elas têm um potencial biológico enorme e não têm função nenhuma. É exatamente isso. Elas passeiam-se, vagueiam-se por nosso organismo, mais nos tecidos do que noutros, mas elas não têm função nenhuma. E é exatamente por elas não terem função nenhuma que elas são tão importantes. Porquê? Porque elas conseguem diferenciar-se, especializar-se, transformar-se em qualquer célula do nosso organismo. Portanto, elas são tão especiais por não terem função nenhuma. Então, o que é que acontece? Se eu agora tiver uma lesão, seja ela no osso, seja na pele, seja numa cartilagem, seja num ataque cardíaco, qualquer célula do meu organismo que sofra um dano, imediatamente as células estaminais têm este potencial biológico de conseguirem ouvir um sinal do nosso cérebro para correrem àquele local e diferenciarem-se nas células deste tecido. Portanto, reparem bem no potencial biológico que é impossível eu não dizer que isto será o futuro. Porque uma célula que não tem qualquer função pode assumir qualquer função de qualquer célula do nosso corpo, é tudo aquilo que a ciência quer um dia trabalhar, não é? É qualquer uma, mesmo que seja do cérebro. E também elas têm outras características que não tão relevantes, esta é a que eu gosto mais de falar, mas elas conseguem se replicar, está bem? E é uma coisa que na biologia é muito importante, é uma célula-mãe dar origem a duas células filhas exatamente com a mesma capacidade. Isto também é um grande potencial das células estaminais. Todos os dias morrem células no nosso organismo, e ainda bem que é, porque todas as nossas células somáticas, ou seja, são as células do nosso organismo, dos nossos tecidos, têm um tempo limitado de vida, dependendo do tecido em que em que elas estão a trabalhar e do sistema onde elas estão localizados, e ainda bem que assim é. E todos os dias há um fenómeno que nós chamamos apoptose celular, que é a morte natural das células. E ainda bem que nós temos estas células estaminais para poderem ir substituir as células que morrem, não é? Graças a Deus. Então, porquê que é importante nós usarmos este patch se nós temos estas células? Porque nem tudo é bom, e há um fenómeno que se chama envelhecimento e que também acontece com todo o nosso organismo, mas também acontece com estas células. Este potencial biológico que eu vos falo, a capacidade delas irem àquele local e se transformarem e diferenciarem-se num tecido, a capacidade delas ocorrerem rapidamente a esse local, ela vai se diminuindo com a nossa idade. E é este processo que nós chamamos de envelhecimento. Ou seja, se eu partir o meu osso do fémur hoje, ou tiver partido há 20 anos atrás, ou partido daqui a 20 anos, a forma como o meu organismo vai reagir vai ser totalmente diferente. Quando eu tinha menos 20 anos, se calhar isto era uma coisa rápida, punha aqui um gesso e estava tudo bem. Hoje, se calhar preciso ficar de cama. Daqui a 20 anos, poderei ter que ser submetida a uma cirurgia. Portanto, isto é a capacidade das nossas células estaminais poderem substituir rapidamente e diferenciar-se rapidamente em qualquer célula do nosso organismo, e isso perde-se com a idade. Sabemos que a partir dos 30 anos este potencial biológico vai diminuindo, e sabemos que este processo é muito rápido, ou seja, perto dos 60 anos nós já só temos 7 a 9% de células estaminais ativas. Daí a importância de nos mantermos as células estaminais reativadas. Ok? Eu julgo que foi perceptível. Se não foi, no fim, temos espaço para perguntas. Então, o que é que acontece quando nós colocamos este patch? Como eu vos disse, não há logo células estaminais ativas. Primeiro vamos beneficiar do incremento deste peptídeo, deste tal peptídeo GHK-PCU, que tem múltiplas ações, e uma delas é logo a reativação de 3.000 a 4.000 genes, e normalmente as pessoas sentem-se logo mais bem dispostas, mais ativas, com mais vitalidade, mais energia. Isto tem a ver com a sua ação antioxidante, com a ação anti-inflamatória, com a ação de diminuição de dor se ela existir. Tá bem? Estes são os primeiros sintomas, e é, na grande maioria, aquilo que as pessoas sentem logo de imediato quando colocam o X39. Depois sabemos que as nossas células estaminais e este peptídeo existe muito no nosso sistema nervoso central, e portanto a segunda ação mais rápida é através do sistema nervoso central. Temos diminuição de ansiedade, maior clareza mental, diminuição de alguns sintomas de depressão, de síndrome pós-traumático, melhoria da qualidade de sono. É isto que nos reportam uma grande quantidade de pessoas que usam o X39. Logo de seguida, e com mais algum tempo de utilização, vamos ter a tal expressão génica que eu vos falo, que é equilibrar as proteínas dentro do nosso corpo. E aqui escolhi a colagênio para vos falar, pois é uma proteína importantíssima do nosso organismo. Não falo só de beleza, também de beleza ela é importante, mas ela é muito importante na parte estrutural do nosso organismo. Todo o nosso organismo, todo o nosso tecido conjuntivo
tem que ter colagênio para nós conseguirmos manter a nossa postura, para os nossos órgãos estarem no local onde estão. Pensem, o nosso coração não é revestido de osso, só tem aqui o externo, mas ele mantém-se sempre na mesma posição, porque ele é revestido de tecido conjuntivo. Tá bem? Este tecido conjuntivo tem que ter colagênio. A colagênio é uma macromolécula, ao contrário deste peptídeo, é uma molécula muito grande. Nós até podemos suplementar-nos com ela. Eu depois posso-vos dizer a diferença da suplementação e da ação deste patch. Porquê? Porque quando nós usamos o patch, é o nosso organismo que vai fazer um estímulo da produção do colagênio. Enquanto se for eu a tomar como suplemento, o que vai acontecer é que esta macromolécula vai ser repartida nos seus pequenos aminoácidos e depois estes aminoácidos podem ser direcionados para outros locais que precisem mais e, portanto, podemos não ter logo de imediato um aumento do colagênio. Com algum tempo mais de utilização, os estudos dizem-nos que há uma melhoria dos nossos sistemas, de vários sistemas, aqui trouxe-vos nomeadamente o nosso sistema cardiovascular, em que prova que o nosso músculo cardíaco, as nossas artérias, o endotélio das nossas veias, tem uma reversão de cerca de 8 anos com o uso continuado do X39 durante 6 meses. Tá bem? Estes são alguns dos resultados que nós temos documentados, muitos outros existem vários documentos científicos, para quem está aqui hoje pela primeira vez, e quiser ter aceder a esses documentos científicos, é só pedir à pessoa que vos convidou para estar aqui, pois tudo isto está documentado, está bem? Como devemos usar o X39? Para ser mais fácil de explicar e de utilizar, nós utilizamos dois pontos, são pontos energéticos de confluência energética, porque estamos a falar de energia, porque estamos a falar de luz, então recomendamos o uso na C7 ou 2 dedos abaixo do umbigo. Como é que eu sei onde é que é a minha C7? É muito fácil, é só eu colocar o meu queixo perto do meu peito e aqui atrás eu vou sentir uma saliência. É exatamente aí a C7, não é preciso ser especificamente, mas nessa zona, tá bem? Ou então 2 dedos abaixo do umbigo, é só colocarmos os dedos no nosso umbigo e 2 dedos abaixo colocarmos o patch. Devemos sempre, e é muito importante isto, beber muita água, tá bem? Beber muita água, porquê? Porque eu vos disse que este péptido ele vagueia entre as nossas células e é necessário que a matriz extracelular esteja com bastante vitalidade e para isso nós precisamos de beber muita água. Quando eu digo muita água é o quê? Nós aconselhamos cerca de 1 litro por cada 30 quilos. No entanto, se eu beber meio litro de água por dia, então eu vou pedir à pessoa que beba o dobro, está bem? Pelo menos 1 litro. Se eu beber 1,5 litro, então eu peço à pessoa que beba até 3 litros de água. Cada um sente a sua necessidade daquilo que deve beber, está bem? Casos em que não possamos usar o X39 porque não está documentado, porque não houve estudos, grávidas, está bem? Não houve estudos em grávidas e, portanto, não aconselhamos. Não aconselhamos em pessoas com doenças oncológicas que estejam a fazer quimio ou radioterapia. Porquê? Porque quando usamos fármacos para destruir células, ainda que estas células sejam malignas, se nós colocamos um patch que faz reativação das células, regeneração celular, estamos a dar duas indicações diferentes ao organismo. E para que não haja este contrassenso, nós não aconselhamos e também não há estudos em casos oncológicos. E casos também de transplante. Quando existe um transplante, a pessoa normalmente tem que tomar imunossupressores para o resto da vida, e, portanto, também existe uma diminuição do sistema imunitário. Nós estamos a pedir ao nosso sistema imunitário que fique mais débil, para que possa aceitar aquele órgão. E, portanto, também não há estudos e não aconselhamos em pessoas que tomam imunossupressores devido a um transplante. Estes são os casos, de resto, todas as pessoas podem usar o X39, está bem? E julgo que disse tudo.